Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Meu nome é Gabriel Novaes, eu coordeno o desenvolvimento de mercado da União Agro. Para o episódio de hoje nós temos um tema de excelente relevância para a cultura da soja no Brasil. Nada melhor do que a gente chamar um dos maiores especialistas nessa área, professor que tem diversos trabalhos com esse tema. Então gostaria de introduzir aqui o professor Gil Câmara. Professor, aos poucos que não conhecem o senhor pudesse apresentar? Ok. Obrigado, Gabriel. Olá, pessoal. Meu nome é Gil Câmara. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Luiz de Queiroz em Piracicaba, da USP, né? Com mestrado em fitotecnia na mesma escola. E na Federal de Viçosa, com orientação do professor Tundeu Cedião, eu obtive meu título de doutor em fitotecnia também, né? E foi lá em Viçosa que eu comecei a estudar soja, trabalhar com essa planta maravilhosa, né? Que fazia parte do elenco da disciplina que eu assumi a responsabilidade na Exalc, no Departamento de Produção Vegetal, para lecionar soja, cana-de-açúcar. A soja cresceu demais, ultrapassou a cana, e eu criei uma disciplina nova só para soja, né? E aí as linhas de pesquisa, fixação biológica de nitrogênio, manejo varietal, fotoperiodismo, até chegar em adubação de sistemas e ambientes de produção, né? Então, essa foi a minha jornada profissional ao longo dessas quase 5 décadas, né? E até o presente momento eu continuo trabalhando, estudando a FBN e outros aspectos de manejo na cultura da soja. Muito bom, professor. E para a gente introduzir o assunto, eu queria te perguntar, eu sei que o nitrogênio é um nutriente, né? Ele é importante para todas as culturas, mas por que a gente pode destacar ele para a cultura da soja, professor? Por uma série de razões, né? Então, vamos lá. Se você pegar uma planta de soja no estágio R6, R6 é a semente formada dentro da vagem. A planta todinha verde, né? Vagem verde, semente verde, aquilo que o produtor chama de vagem gorda, né? Quando ele olha, vê a lavoura cheia de vagem gorda, ele dá um sorriso de orelha a orelha, né? Porque é o primeiro visual de produtividade que ele tá vendo no campo. E nessa fase da vida da planta, ela está no auge de acúmulo de nutrientes, na planta como um todo. Certo. Tá? E você pegar uma planta de soja no R6 e submetê-la à secagem, né? Ela está muito úmida, você põe na sombra, depois você leva para uma estufa de circulação forçada de ar quente e tira a água dela. Aí você vai constatar o seguinte, que essa soja ela tem 70% de água e 30% de matéria seca. Então, você tira a água, o que sobra? 30% de massa seca. Dessa massa seca, 27%, né, é matéria orgânica. 3% são os minerais. Na matéria orgânica, o que nós temos? Os elementos, né, pilares da produção vegetal de qualquer espécie. Carbono, que vem do CO2 fixado pela fotossíntese, hidrogênio, e o oxigênio que vem da água absorvida pelo sistema radicular. Então, isso é dentro dos 30% de massa seca, é 27%. Os 3% restantes são os minerais. Começa lá no nitrogênio e vai até o níquel, lá, que é o caçulinha dos essenciais, né? Então, se tirar o carbono, hidrogênio e o oxigênio, o nitrogênio é o quarto elemento mais absorvido pelas plantas, incluindo a soja, que é uma especialista em formar proteína de armazenamento nos cotilédones da semente. Então, nos 2 cotilédones da semente de soja, ou do grão de soja, nós temos ali 40% de proteína de alta qualidade, tá? Com aminoácidos essenciais quase todos, né? Ou todos, um ou outro mais em menor teor. E nós temos aí na produtividade de soja, cada tonelada de grãos, eles absorvem, para você formar o grão, a planta absorve por tonelada algo em torno de 400 a 600 quilos de nitrogênio por hectare, para formar lavouras de alta produtividade. E aí, em torno de cada tonelada, nós vamos ter uma exportação entre 60 e 80 quilos de nitrogênio por tonelada formada pela lavoura. Tá?
Então, se você pegar uma produtividade de 4 toneladas, nós vamos ter aí 4 vezes 6, 240, 4 vezes 8, 320. De 240 a 320 quilos de nitrogênio que vão embora da área com a produtividade, né? Em números redondos, ok? Então, isso por si só dá o tamanho, a magnitude do consumo de nitrogênio por essa lavoura espetacular, tá? Com certeza. Entendi, professor. E a gente vê, né, através da fixação biológica de nitrogênio, a gente tem uma economia muito grande. Mas em quais aspectos ou em quais situações o senhor acha que é válido a gente fazer uma suplementação mineral de nitrogênio? Algumas particularidades. Bom, vamos lá. A soja, como membro da família botânica das leguminosas, essa família, na evolução do reino vegetal no nosso planeta, né? Essa família ela surgiu e se desenvolveu em ambientes muito pobres em nitrogênio. Tá? E a solução evolutiva foi a estabelecer simbiose com um micro-organismo que é capaz de fixar nitrogênio que está no ar atmosférico. Bom, essa atmosfera que nós respiramos, né, quando a gente expira o ar, nós estamos inalando 78% de N2 na atmosfera, no gás, né? 16% de oxigênio, um pouquinho de CO2 e o resto são gases nobres, traços, né? Então, 78% do nitrogênio do planeta está na forma gasosa, bimolecular, N2. N, tripla ligação com outro N. Altamente energética essa ligação, você gasta muita energia para quebrar isso. Tá? E daí? E daí que você está respirando, eu também estou, e a gente não consegue converter esse nitrogênio em proteína. Ok? Então, a gente não consegue metabolizar isso. A soja também não. Nenhuma planta consegue fazer isso. O boi não consegue fazer isso. Né? Essas bactérias, chamadas diazotróficas, elas conseguem quebrar esse nitrogênio. Tá? Aí você quebra esse nitrogênio, que tem 3 ligações. Eles ficam instáveis. Qual a tendência? Eles se unirem. Ou você coloca hidrogênio. E aí você vai formar ureia, NH3. Estabiliza o nitrogênio. O outro nitrogênio, mais 3 hidrogênios, NH3, eles ficam estáveis. Só que a ureia, nos nossos tecidos, animal e vegetal, ela é tóxica. Então, ela precisa ser incorporada no esqueleto carbônico. Carbono, hidrogênio, aí coloca nitrogênio. Aí esse nitrogênio, que é incorporado no esqueleto carbônico, ele vai ser incorporado na forma de uma enzima, na forma de um aminoácido e, no fim, na forma de proteína. Perfeito. Tá? E aí, essas enzimas, esses aminoácidos, essas proteínas, tem várias. Então, você tem proteína de metabolismo, em que ela vai liberar energia, consumir energia, vai permitir que outras reações ocorram. Você tem a proteína estrutural, que forma alguns tecidos na planta, e tem a proteína de reserva, em que a soja é uma especialista. Ok? Essa capacidade evolutiva nos trouxe até aqui via melhoramento de micro-organismo genético, melhoramento genético, e melhoramento genético de planta, cultivares de soja e estirpes de risóbios. Tá? Então, nós hoje, a tropicalização da soja nos trouxe isso, nós temos uma harmonia entre estirpes de risóbios e cultivares de soja que conversam entre si e potencializam essa fixação biológica de nitrogênio, atendendo perfeitamente a demanda nitrogenada da cultura. Tá? Algumas situações peculiares, você talvez tenha que fazer uma suplementação com nitrogênio via solo ou via folha. Tá? Mas via folha você não vai suprir esses 60, 80 quilos que ela demanda por tonelada de grão. Isso é ilusão. Tá? Certo. Ela pode energizar a planta, potencializar algumas reações metabólicas que ajudam a soja a sobreviver a um período de estresse e deficiência nitrogenada, que pode ocorrer devido a uma área muito nova, mais arenosa, que você não tem reserva orgânica nenhuma, então é baixo tudo ali, é baixo, né? A fertilidade, né? Você tem que construir uma nova fertilidade ali.
E hoje você precisa ter uma soja que tenha uma boa linkagem com esses tipos de rizóbio. E isso nós temos, o produtor tem à sua disposição. E quando você tem um bom manejo de ambiente e de lavoura, e você constrói bem um ambiente de produção, tá? Posso dar o exemplo do Paraná? Entre Rios, Campos Gerais e Paraná, os colonos lá, eles têm, são 30, quase 40 mil hectares, né? Entre eles, em que, por questão de frio muito forte no inverno, eles não podem fazer milho safrinha. Então, eles têm que trabalhar com soja verão e milho verão. E eles começaram isso lá atrás, tem já 50, talvez 60 anos, né? E que eles são os pioneiros também, de certa forma, no plantio direto. Perfeito. Então, isso foi evoluindo, conservação de solo, construção de fertilidade, construção de matéria orgânica, né? E hoje eles fazem o quê? Soja verão, cevada cervejeira ou aveia, eles têm rotação de culturas com gramíneas de inverno, né? E volta com milho verão, onde foi aquela soja verão. No outro ano, eles voltam com a soja verão, só na base de inoculação. E esse pessoal está tirando aí 105, 106 sacas de soja por hectare, né? E está tirando o milho verão 22 a 25, 26 toneladas de grãos por hectare. É de altíssima produtividade. Perfeito. E eles não usam nitrogênio em soja, eles usam nitrogênio no milho. Eles usam nitrogênio no trigo, na aveia. Então, eles fazem uma boa adubação do sistema, que através depois de ciclagem daquela matéria orgânica, você consegue fazer uma nutrição de alto nível, estável, mais sustentável, tanto para o milho, como para a cevada, como para a soja. Perfeito. A fertilidade construída, né, professor? Então, você tem os 3 pilares da produção vegetal. A planta, no caso da soja, a planta e os rizóbios, né? O ambiente de produção e o manejo que você adota. Né? Então, você tem bom ambiente, bom manejo, a chance de você ter uma alta eficiência da fixação biológica é enorme. Com certeza. Tá? A ponto de você não ter necessidade de colocar 1 grama de nitrogênio. Então, vamos lá. A soja tem 40% de nitrogênio na semente. A semente, qual a missão dela? Formar uma nova planta de soja. Na genética da soja, tem a informação histórica da evolução da espécie num ambiente de baixa fertilidade em nitrogênio. Então, ela se especializou em guardar nitrogênio para dar a nutrição nitrogenada inicial de uma nova planta de soja. Legal. Tá? É isso que ela... Tá? Qual a função biológica de tanta proteína numa semente? É nutrir uma nova planta proveniente daquela semente. Tá. Aí veio a agronomia, veio o produtor que aprendeu a usar isso. Né? E a nodulação, tudo começa num processo de nodulação do sistema radicular da soja. Né? Da soja, da crotalária júncia, do amendoim, do feijão, né? Cada um com a sua bactéria específica. O que é um nódulo? Tá? Um nódulo é uma infecção bacteriana. Ok? E ao ocorrer essa infecção bacteriana, é uma infecção benéfica, tá? Mas é uma infecção. E a genética de planta, a variação genética dos cultivares dentro de uma espécie, pode reagir de maneira diferente. E atrás, nos anos 60, aquelas cultivares mais antigas, elas davam uma amareladinha como resposta àquela infecção bacteriana. Coisa de 2, 3 dias e retomava o verde normal. Isso é um aspecto. 2. Os produtores, que são bons observadores, quando você trabalha com diferentes cultivares de soja, você vai ver diferentes tonalidades de verde claro na fase inicial da cultura. Então, a soja, no começo, ela tem um verde mais claro. Por quê? Porque ela está mais hidratada e tem menos matéria seca. Quando a soja entra na fase reprodutiva, você vê que a lavoura fica com verde escuro. O que é isso? Acúmulo de massa seca pela planta e diminui a hidratação. Então, o tom de verde fica mais forte. Né? Então, os cultivares têm diferentes cores de verde claro na fase inicial, ali no V2, V3, V4, 2, 3, 4 trifólios abertos. Né? Depois eles vão escurecendo. E mais a infecção, que alguns amarelavam, surgiu, os produtores começaram a colocar um pouquinho de nitrogênio. É aí que surge a cultura, né,
da adubação de base com nitrogênio mineral na soja. Perfeito. Aí a pesquisa foi estudar isso, né? A ciência foi estudar isso, e constatou o seguinte, que esse fornecimento de nitrogênio no plantio, ali junto com a semente, para a planta, veja, a planta pequenininha, quando a soja nasce, ela põe os 2 cotiledones para fora, né? E quando você vê a soja emergida, né, no VE, né, depois ela vai abrir os cotiledos, Perfeito. você conseguir tirar uma raiz de soja nessa idade muito pequenininha da soja, você vai ver que ela tem 5 a 7 vezes a altura da plantinha, ela tem de comprimento de raiz, e já ramificada. E ao redor daquela raiz está cheio de rizóbios, que começam a infectar a planta. Perfeito. Tá? Quando você pega 40% de nitrogênio, de proteína no grão, que vai dar 16 gramas de nitrogênio por proteína, e você põe ali 300 mil sementes por hectare, você está tendo uma concentração de nitrogênio planta por planta muito baixa, mas o suficiente para dar o start. Perfeito. Aí eu coloco uma ureia, eu coloco um MAP. A disponibilidade de grânulos de ureia ou de MAP, ali por metro de fileira adubada, vai dar para a plantinha de soja, recém-emergida, a seguinte informação. O que eu tenho de N na semente e o que tem de N no ambiente, o que tem de N no ambiente é 3 a 5 vezes o que eu tenho na semente. Está sobrando. É muito N. Qual que é a informação que ela tem do ambiente? Que tem, esse ambiente está rico em nitrogênio, eu não preciso gastar energia para nodular. Então ela vai retardar o início da nodulação. Perfeito. Por isso que alguns produtores, alguns colegas técnicos vão fazer avaliação de nodulação e constatam que tem baixa nodulação ou às vezes não tem nodulação ainda na fase inicial da cultura, ali no V3, V4. E aí eles são induzidos a um raciocínio assim, olha, o inoculante falhou, não funciona, eu vou jogar mais nitrogênio ou vou inocular via aérea. Né? Mas na verdade é o seguinte, a adubação que ele usou deu a informação para a planta que ela não precisa gastar energia com nodulação e, consequentemente, vai atrasar a fixação. A nodulação inicial é para dar o start, a base, o pequeno alicerce, para ela potencializar essa nodulação depois ali na fase reprodutiva. Tá. Então, se ela nodula bem no começo, ela vai ter uma nodulação muito mais intensa e eficiente a partir do R1, R2, que é o início do florescimento da soja. E a partir dali a demanda de nitrogênio é altíssima. Perfeito. É muito maior em comparação com a fase inicial, que praticamente não precisa de nada. A semente está fornecendo para ela. Ótimo. Então, nós aprendemos o seguinte, até 20 quilos de N por hectare, até 20 quilos de N por hectare, aí tem pesquisas oficiais que confirmam isso, essa adubação de base não interfere com a nodulação inicial. A partir do momento que alguns produtores colocam 30, 40 e depois no V3, V4 mais 30, 40 quilos de N, ele está comprometendo a nodulação da soja pelo seguinte, o sistema simbionte, ele permite o surgimento de uma... Porque assim, uma planta que não nodula, vamos pegar um algodão, o algodão não forma nódulos, você tem que dar nitrogênio para ele, bastante nitrogênio. Aí depois você põe uma soja, a soja também não nodula. Por quê? Porque está cheio de nitrogênio ali, depois do algodão. Perfeito. Né? Então fica um ambiente rico. Né? Então o algodão que não nodula, qual a função da raiz do algodoeiro? A fixação física da planta, né? A ancoragem no solo, e a absorção de água e nutrientes, que é a absorção da solução do solo. Xilema, chega, distribui fluema, pá. As leguminosas, e esse nitrogênio que entra, ele entra pelo fertilizante nitrogenado na planta do algodão e pelo nitrogênio mineralizado pela decomposição da matéria orgânica daquele solo. Perfeito. Nitrogênio é um elemento só. A planta identifica o nitrogênio. Se ele vem da matéria orgânica ou vem do adubo, O mesmo N. é o mesmo elemento. Tá? E aí o algodão vai usar o quê? A nitrato redutase, tá? Para
processar aquele nitrogênio do fertilizante ou da matéria orgânica e incorporá-lo no esqueleto carbono dentro do metabolismo nitrogenado do algodoeiro, tá? Ou dos citros, ou da cana-de-açúcar, enfim, que não nodulam, né? As leguminosas, junto com os rizóbios, geram uma terceira enzima, tem mais uma, a urease, né? Além da nitrato redutase, tem a urease. Nitrato redutase quebra nitrato, né? O sufixo ase significa quebra. Urease quebra ureia. Se a ureia se acumula nos tecidos foliares, ela é tóxica e vai matar as células. Então vem aí a urease e quebra. Ok? Perfeito. Como também a hidrogenase, tá? A hidrogenase também quebra. Quebra hidrogênio. Bom. Quando chegam as leguminosas, surge uma terceira enzima processadora de nitrogênio, além da urease e da nitrato redutase, que é a nitrogenase. Essa só aparece quando a leguminosa estabelece a simbiose com a sua bactéria específica. Então, no caso da soja, com os 3 rizóbios, os 3 bradyrrizóbios, né? O Elcane, o Iasofaciens e o Japone. Ok? Aí surge a nitrogenase. O que faz a nitrogenase? A nitrogenase, ela quebra aquele N2. Aquele N2 que está no ar do solo, no ar que a gente respira, está no ar do solo. E, estando no ar do solo, ele adentra o sistema radicular e o nódulo. E aí a nitrogenase, dentro do nódulo, quebra esse nitrogênio, aí fica nitrogênio, nitrogênio, e aí precisa ser incorporado no esqueleto carbônico. Ok? A história é meio longa. Posso continuar? Fica à vontade, está uma aula isso aqui, professor. Aí você tem o quê? A planta fazendo fotossíntese lá em cima, na atmosfera, onde está a folhagem. E vários carboidratos, predominantemente sacarose. E essa produção da fotossíntese nas folhas, ela carrega sacarose e outros carboidratos, e para não ficar estancado ali, ela carrega o floema da folha, que são os vasos condutores de descendência, de redistribuição da matéria orgânica formada pela fotossíntese. E da folha, carrega o floema desce pelo pecíolo, desce pela haste principal ou pelo ramo da soja, onde está aquela folha, e vai até a raiz, nódulo. E a raiz, nódulo, tem xilema e tem floema. O xilema, a água com os nutrientes acende. Aí eles são processados junto com a fotossíntese. E aí redistribui isso pelo floema. Então, carboidratos chegam até o nódulo pelo floema. Parte desses carboidratos, eles vão ser respirados dentro do nódulo para liberar elétrons. E essa corrente elétrica vai estimular a nitrogenase. E a nitrogenase, ela muda de uma configuração para a configuração ativa que quebra o nitrogênio. Para gerar elétrons, tem que gerar prótons. E aí gera prótons H+, hidrogênio. Esses prótons vão estabilizar cada N instável que foi quebrado pela nitrogenase. Aí estabiliza ureia. Perfeito. Muito rápido, porque ela é tóxica. Se concentrar a ureia, vai matar o rizóbio. Bom, aí a soja, via floema, manda mais carboidratos para ativar a fosforilação oxidativa e gerar esqueleto carbônico para incorporar essa ureia. Esses esqueletos carbônicos, carbono e hidrogênio mais o NH3, formam aquilo que a gente chama de ureídeos tropicais, ácido alantóico e alantoína. Aí pronto, formou o ácido alantóico, a alantoína, isso no nódulo, tá? Você está com aquele nitrogênio incorporado no esqueleto carbônico. Aí isso via xilema sobe para a parte aérea e lá na parte aérea da soja ele vai ser metabolizado, entra no metabolismo nitrogenado da planta como um todo, junto com o nitrogênio que veio do fertilizante e junto com o nitrogênio que veio da matéria orgânica. Só que esses processados pela nitrato redutase e o urídeo processado pela nitrogenase. Perfeito. Aí entra o nitrogênio e a planta está se nutrindo de nitrogênio. Tá?
O primeiro componente da nitrogenase que recebe aquela carga elétrica, vamos chamar assim, é uma ferroproteína. Então, é uma proteína. Ferro, micronutriente. Ok? Aí, esse estímulo elétrico muda a configuração para uma molibdato ferroproteína. Aí aparece o molibdênio. Então, o molibdênio é um nutriente essencial, um micronutriente que nós chamamos, que faz parte da estrutura da nitrogenase. Então, sem molibdênio, você não tem nitrogenase. Sem nitrogenase, você não tem fixação biológica de nitrogênio e você vai ter uma planta mal nutrida de nitrogênio. Então, o molibdênio é essencial por causa disso. Né? Perfeito. Essa transferência de elétrons, ela se dá por formação de pontes metabólicas associadas ao elemento enxofre e o ferro. Então, o enxofre, que também forma proteína, é um elemento essencial macro, cuja deficiência de enxofre no solo vai induzir uma deficiência nitrogenada na planta. Não porque está faltando molibdênio, porque está faltando enxofre. Perfeito. Eu estou começando a linkar as coisas. Tá? Bom, então a nitrogenase mudou a configuração, quebrou nitrogênio, formou ureia, incorpora no alantoídeo e sobe. Né? Bom, mas para rodar essa energia, eu preciso de ATP-ADP, difosfato de adenosina para trifosfato de adenosina. Então, eu tenho fósforo, mineral, essencial. Então, num solo pobre em fósforo, eu vou ter baixa energia metabólica para gerar o sistema da simbiose. Perfeito. Da nitrogenase. Então, eu posso ter uma deficiência nitrogenada induzida por uma deficiência de fósforo no solo. Perfeito. Tá? Então, já estou aqui. Enxofre, fósforo, molibdênio, ferro. Ok? Beleza. Aí gerou energia, que também precisa de magnésio. Por falar em magnésio, quem é que está mandando o carboidrato? A folha, fazendo fotossíntese. O que é folha? Clorofila. O que é clorofila? Magnésio rodeada de nitrogênio. Então tem que ter nitrogênio no sistema para formar clorofila e magnésio. Perfeito. E o magnésio a gente fornece via calcário. Calcário é extremamente importante. Então, se você pensar em pilares da produtividade agrícola de soja, pilar básico, calagem, bem feita, cálcio e magnésio. Aí eu formo raiz. Mas eu não consigo incorporar esse calcário a profundidades maiores. Aí eu vou fazer toda uma avaliação de fertilidade, de subperfil, ou de perfil abaixo dos 20, né? E constatar se eu preciso de colocar gesso agrícola. O gesso, em função da mobilidade do sulfato de cálcio, vai carregar cálcio em profundidade, neutraliza alumínio. Mais raiz, mais radicelas, mais nodulação. Perfeito. Ok? Boa. Então, clorofila lá em cima na fotossíntese, nitrogênio e magnésio. Tem? Nitrogênio, magnésio, enxofre lá embaixo e fósforo. De ferro também. Fósforo. Então, 4 macros. Micro, por enquanto, molibdênio e ferro. Perfeito. Aí rodou. Bom, aí eu falei da tal da fosforilação oxidativa, que é para gerar energia para fazer a fixação. Oxidativa lembra o quê? Oxigênio. Onde é que está o oxigênio? No ar do solo. Né? Então, tem 78% de N2, lembra, no ar? E 16% de oxigênio. Só que tem um porém. O oxigênio, ele é antagônico à nitrogenase. Então, dentro daquela casinha chamada nódulo, não pode entrar livremente oxigênio. Então, o oxigênio ele tem que entrar sob controle. Quem é que controla a entrada de oxigênio no interior do nódulo? Porque o oxigênio encostou na nitrogenase e ela mata a nitrogenase. Ela torna a nitrogenase irreversível. Leg-hemoglobina? A tal da leg-hemoglobina. Tá? A leg-hemoglobina é uma substância, uma enzima também, que ao reagir com o oxigênio, ela avermelha. Que nem o nosso sangue. O sangue é hemoglobina com oxigênio fica vermelho. Perfeito. A leg-hemoglobina, ela segura o oxigênio e nessa reação ela fica vermelha. Aí nós aprendemos aquela clássica correlação direta e positiva. A cor interna do nódulo vermelho é indicativo seguro de que aquele nódulo foi ativo na fixação biológica de nitrogênio. Quanto mais vermelho, mais ele ativou a nitrogenase. Ok?
Quem é o precursor da legohemoglobina? Uma substância chamada cobalamina, ou cobamida, em algumas literaturas. Tá? Cobalto. Então, o cobalto é mais essencial para a simbiose do que para a planta propriamente dita. Perfeito. Então, aí aparece o cobalto. Então, o molibdênio faz parte da nitrogenase, o cobalto é precursor, ativa a legohemoglobina. Ok? Beleza. Então, está 4-3 para os macronutrientes, né? Enxofre, fósforo, nitrogênio, magnésio, ferro, molibdênio, cobalto. Aí aparece, isso é mais recente, a importância do caçulinha, que é o níquel, né? Lembra daquela corrente de elétrons que ativa a nitrogenase? Sim. Ela gera prótons H+. Se ela gerar, por alguma razão, muito H+, a nitrogenase ela é dúbia. Se eu tiver um excesso de H+ dentro do nódulo, o que é o H+? É H2 que é quebrado em H+. Sim. Tá? HH é uma reação covalente só. O NN são 3. O que é mais fácil de quebrar? O H, o H2. Então, a nitrogenase ela vai priorizar o excesso de hidrogênio em detrimento do N2. Tá. E aí você perde a eficiência de fixação biológica do nitrogênio. Aí nós aprendemos que a presença do níquel, que faz parte da enzima hidrogenase quebra H2, ela impede que esse excesso de hidrogênio ocorra, potencializando a nitrogenase para a fixação biológica de nitrogênio. Aí empatou o jogo. 4-4. Perfeito. Tá? E tem outros, todos, na verdade, se você for analisar com mais calma, com mais detalhe, direta ou indiretamente, todos os macronutrientes e todos os micronutrientes têm alguma relação direta ou indireta com nodulação e fixação biológica de nitrogênio. Por isso que é importante ter uma fertilidade equilibrada no solo. Perfeito. Porque aquela folha amarela que você vai ser induzido a identificar como deficiência de nitrogênio, pode ser deficiência de boro, né? Formação de raiz. Pode ser deficiência de potássio, translocação interna na planta. Com certeza. Então, a deficiência de um macro ou de micro, quando de fato ocorre, ela pode induzir deficiência de N por afetar direta ou indiretamente o processo simbiótico de fixação biológica de nitrogênio. Excelente, professor. Acho que eu respondi, não sei. Não, que resposta completa. Perfeito. Eu queria explorar um pouquinho mais do Comoni especificamente. A gente sempre associa os 3, querendo ou não, né? Para a gente falar de dose, de fase de entrada, a gente sabe que tem os picos de nodulação. Se o senhor puder comentar o que a literatura mostra que são os melhores momentos de entrada desse nutriente. E, por favor, professor, se via solo ou se a gente pode completar via folha, como é que o senhor recomenda? Vamos chegar lá. Picos de nodulação. Isso aí foi uma contribuição de uma das linhas de pesquisas lá na Exalc. Foi fantástico isso daí. A soja, ela tem 2 picos de nodulação. Tá? Então começa a ser a nodulação. A soja, você semeia você põe a semente no solo, vai gerar a plantinha. Que já vai ter, quando ela nasce, já tem a raiz compridinha. Uhum. A raiz, de início, ela cresce muito mais rapidamente que a parte aérea da soja. Sim. E ramifica bastante, tá? Ocupando o terreno e nodulando. Tá? Mas essa nodulação inicial é uma espécie de alicerce para a nodulação futura. Então, o que a soja vai fazendo? Ela vai crescendo em altura através do crescimento da haste principal, engalhando mais ou menos, tá? Conforme a genética do cultivar, e formando folhagem. Ela vai aumentando o seu índice de área foliar. E quanto mais folha ela desenvolve, maior é a capacidade dela de fazer fotossíntese. Então, a fase vegetativa da cultura serve para quê? Para a planta construir o seu alicerce que vai sustentar a produtividade. Uhum. Cada nó de trifólio é um nó potencial de produção, porque é ali que vai surgir as flores e depois as vagens. Tá. Né? Então, ao enfolhar e engalhar, ela aumenta o seu potencial vegetativo para suportar a carga reprodutiva que vem depois, que é o que a gente vê nos cultivares modernos. Né? Sim. Eles vegetam bem, engalham bem e dá aquela carga, né? Mas ela só vai fazer isso se ela crescer bem na fase vegetativa. Tá. Né?
Então ela constrói um alicerce de nodulação para atender à fase reprodutiva. Aprendemos, isso foram os norte-americanos, lá nos anos 60. Eles constataram que a soja dá 2 picos de atividade fotossintética. Ou seja, ela vem alta, né? A folhagem vai aumentando, a atividade fotossintética vai aumentando, paralelamente. Desde que os fatores luz, temperatura e umidade estejam presentes. Aí ela vai bombar em fotossíntese. Aí ela está crescendo a fotossíntese, ela dá um pico. Às vésperas do florescimento. Tá. Para fixar mais carbono, mais CO2, mais carbono. E esse pico de fotossíntese estimula um pico de nodulação. Então ela dá, assim, você parte de uma plantinha de soja ali no V3, V4 com 8 nódulos, 5 nódulos, 10 nódulos, uma plantinha em R2, no pleno florescimento, ela chega a ter 30, 40, 50, 60 nódulos. Tá. Então é um boom de nodulação. Sim. Por que ela faz isso? Porque ocorre uma demanda maior de nitrogênio para a fixação floral. Então ela equilibra, como ela dá um pico de fotossíntese, muito carbono, eu tenho que equilibrar esse carbono com mais nitrogênio, um pico de nodulação. E ela garante o seu pegamento floral. Tá. Próximo de R1. Hã? Próximo de R1. R1 e R2. Tá. R1, classicamente, é uma flor aberta. Agora o R2 são várias frutas abertas. O que a gente vê normalmente nesses materiais que são precoces hoje, você nem vê R1, você já vê direto R2. o R2. Né? O que é a fase de R2? Você só vê flor, roxa ou branca, mas você não vê nenhum fruto. Você não vê vagem Ainda não. Só vê flor. Está no auge do florescimento. Tá. E o R1, comecinho de R2, é o auge de nutrientes nas folhas. Aí que a gente vai fazer coleta de terceiro e quarto trifólio, sem pecíolo, né? Para fazer a diagnose de foliar no laboratório. Tá? Perfeito. O R6 que eu mencionei no começo é o auge de nutrientes na planta como um todo. Tá. Bom. Então ela está no R1 e R2. Pegamento floral. Aí ela está cheia de nitrogênio nessa parte aérea, na folhagem. Tanto é quando a gente fala de diagnose foliar. Isso foi um colega que me alertou. E eu tinha observado isso. Quando você vai pegar a tabela de interpretação da análise foliar, o nitrogênio é o único que está abaixo do nível crítico. O amendoim, que é primo da soja, isso eu aprendi na escola com o meu professor. É fantástico. O amendoim, quando ele começa a florescer, ele amarela. Manda tudo para a flor. Manda tudo para a flor, o pegamento floral. Tá. E para a formação do ginóforo, no caso do amendoim. A soja é a mesma coisa. A drenagem é tão forte, você não chega a ver ela amarelar. Mas a diagnose foliar mostra. Para você pegar o nitrogênio no teor adequado, você tem que pegar ali no comecinho, no R1 mesmo, no comecinho do florescimento. Você passou 2, 3 dias, já deu uma drenagem muito forte. Né? Legal. E ela segura a flor dessa forma. Tá? E aí, quando você vai ver a nodulação, ela diminui entre o R2 e o R5. Ali no R4, R3, você vai fazer uma nova avaliação de nodulação, está baixa. Erroneamente, o pessoal raciocinou assim, olha, está baixa porque está faltando água. Não. Porque esses picos que a gente constatou foi em ambiente de solo hidratado, sem veranico, tá? Irrigado. Então, não teve deficiência hídrica. É competição entre vagem e formação, que é o canivetinho, e o risóbio. Não. Porque aquela carga vegetativa, porque pensa bem, você tem a haste principal, galho o quê? Verde, tem clorofila. Tem estrutura. Folha, pecíolo verde, tudo verde ali, tem clorofila. Sim. E tem nitrogênio. Então é muito rápido isso também. Então, naquele momento, ela não precisa de nitrogênio e ela dá uma aliviada na nodulação. Tá. Aí vem o segundo pico. Seguido de um segundo pico na fotossíntese. E a soja, ali, nas vésperas do início da granação, o que é o início da granação? Isso é uma coisa nossa, a nossa limitação visual. Quando é que a gente consegue ver, enxergar semente dentro da vagem?
A gente, quando ela está ali com 2, 3 milímetros de tamanho, aí a gente consegue enxergar. Aí a gente chama isso de início da granação. Na verdade, começou antes, só que você não vê. Tá? Mas quando a gente consegue ver, a gente chama isso de início de granação. Até 10%, você chama isso de R5.1. Né? O que é o R6? 100% de grão formado. O que é o R5.1? Tem um tiquinho de grão. Tá? A informação começou. Perfeito. Visualmente. Ali, ela dá um pouco antes, ela dá um segundo pico de fotossíntese, que puxa um segundo pico de nodulação e ela bomba de nódulo de novo na raiz. Perfeito. Por quê? Você vai ver o R5.1 até 10% de granação, R5.2, que ainda é início, é de 11% a 25%, e de R5.3, que vai de 26% a 50% de formação da semente. Massa. Tá? Nessas três fases, 5.1, 5.2, 5.3, você tem o pico mais intenso de síntese de óleo e síntese de proteína naquela semente de formação dentro da vagem. Tá. Então, a demanda por nitrogênio e por energia, óleo, muito grande. É muito grande. A planta é sábia, é mais inteligente que a gente. Com certeza. Ela dá um segundo pico e ativa essa nodulação para ter mais nitrogênio. Daí para frente, vai morrer a planta, vai morrer a nodulação, porque ela vai evoluir para a maturidade fisiológica. Então, lá na frente, ela começa a amarelar a folha, né? Entra em fotólise, ela vai perdendo uma série de proteínas, porque ela não precisa mais. Perfeito. Tá? Aí do R6, que é o auge da semente formada, em volume, ela vai partir para o auge de massa seca formada na semente, que é a maturidade fisiológica, que é o R7. Aí ela está amarela. Se ela está amarela, não precisa de clorofila. A folha amarela e cai, ela derruba a folha. Perfeito. Ela não gasta energia para manter folha, porque ela não precisa mais. Então é a morte natural da planta. Né? E junto com isso vai morrendo a parte subterrânea, o sistema radioauricular e os nódulos. Né? Tá. Então é muito comum você ver nódulos verdes. Né? O que é isso? Já perdeu a função. Depois ele vai necrosar. Aí a turma assusta, vê nódulo verde, não, isso aqui não funciona, não precisa mais. É natural. Ela está liberando, é natural. Tá? Então, se tudo foi bem feito lá no começo, para variar, né? A fundação da lavoura, né? Tende a evoluir bem feito, então, mais um manejo nutricional complementar, não é só o cobalto, molibdênio e o níquel, né? Em função da evolução do conhecimento sobre a fixação biológica de nitrogênio e soja, a gente constatou a necessidade de cobalto e molibdênio, surgiram as formulações comerciais, as acadêmicas e depois as comerciais, que as empresas fazem, como vocês, né? De cobalto e molibdênio. Perfeito. Tá? No TS, dose cheia. Aí começou a ter o quê? Muito volume de cauda no TS, na fazenda. Enrugar semente, aí aquele enrugamento de semente você perdia tegumento, aí você perdeu o tegumento, rasgou o tegumento, você perdeu o fungicida. Com certeza. Né? Mas então, vamos particionar isso? Vamos pôr uma metade na semente e metade no V3, V4? Por que V3, V4? Bom, a fisiologia da planta. Até o V3, V4, a soja vai devagar. Né? Porque ela está formando o quê? O alicerce de raiz e o alicerce de parte aérea, para depois ela disparar. Né? Estimulada por luz, temperatura, umidade, nutrição, bom manejo, aquela história. Então, essa fase lag lenta. Do V4, V5, ela incrementa a taxa de crescimento, ela aumenta a velocidade de absorção de água, de nutrientes e assimilação. Então, a ideia de você, via foliar, colocar no V3, mais tardar no V4, o cobalto e o molibdênio, é quando ele leva um tempo. Você põe na folha, tem que trespassar a folha, entrar no xilema, no floema e chegar lá na raiz nódulo. Isso leva aí umas 48, 72 horas. Perfeito. Por baixo. Tá? Não é rápido. Mas quando chegar lá, já está na fase de demanda. Pico. Ela já pisou no acelerador, e a curva inclina, e você tem uma rápida absorção de água, de nitrogênio e de potássio. São os que mais inclinam, são os mais velozes na absorção pela planta. Né? Tá. E aí o cobalto e o molibdênio vai entrar nesse fluxo e vai atender a nodulação. Né? Então essa é a ideia. Você põe na semente e no V3, V2, V3, V4 para atender a nodulação inicial. Mas aí a gente aprendeu também que colocando no V4, V5 até V6, você ajuda aquele primeiro pico de nodulação.
Então você pode dar uma carga um pouquinho maior no foliar e um pouquinho menor na semente, base. na base. Mas não parou aí, né? Uhum. Aí veio o estimulador de raiz, aí veio o estimulador de parte aérea, aí vieram os bioestimulantes. Perfeito. E aí vem os biológicos. E aí é muita carga líquida na semente. Felizmente surgiu a tecnologia de aplicação via suco. Por que isso foi bom? Porque eu posso hoje, via manejo de on-farm, focar na semente o químico e focar no suco biológico. Perfeito. Porque se você pensar, o primeiro biológico são os risóbios, né? Sim. Você tem 70 anos de conhecimento, 80 anos, né? Eles são uma escola para esses novos biológicos. Sim. Eu falo isso para a turma nas palestras. Pessoal de biológico aí, estuda lá os risóbios, porque eles levaram muita paulada. Né? São 70 anos de pesquisa, a turma não acreditava, tudo e hoje funciona muito bem. Né? Se você for pegar todos os biológicos, qual que é o habitat natural deles? Solo. Bactéria, fungo, seja lá o que for, nematóide, né? Nematóide do bem, né? Então, se eu colocar no solo um produto comercial biológico, via suco, eu coloco ele diretamente no suco, cubro, com umidade, o que ajuda a sobrevivência desses isóbios no suco de inoculação. Muito melhor do que na semente, a sobrevivência. Sim. Principalmente quando você pensa em semeadura no pó, que são as semeaduras antecipadas em que ainda não começou aquela chuva regular que te dá segurança. Né? Então, nós aprendemos o seguinte, se você colocar a dose cheia na semente, você vai ter uma boa resposta. Se você coloca meia dose na semente, meia dose via foliar, você vai ter uma boa resposta também. Então, nós temos hoje o quê? 2 a 3 gramas de cobalto por hectare, 2 a 3 gramas de níquel por hectare, 1,5, tá? E 20 a 30 gramas de molibdênio por hectare. Tá. Via TS e foliar. Tá? Eu lembrando daqueles cultivares antigas que respondiam bem a doses maiores de molibdênio, eu fiz um experimento e fiz assim, 30 gramas de molibdênio na semente, 30 no V4 e 30 no R1. Primeiro pico na duração. Tá. E nesse experimento, nós constatamos um ganho de produtividade da casa de 300 kg de grãos por hectare, colocando uma terceira aplicação de molibdênio em R1. Tá? Bom, isso hoje evoluiu, as empresas fazem isso. Hoje você tem as formulações comerciais, não só a base de cobalto, molibdênio e níquel, mas também mais completas, né? Em que vai o molibdênio junto, né? E isso ajuda. Tá? A minha percepção, esses cultivares modernos altamente produtivos e que engalham bem, eu acho que eles toleram uma dose maior de molibdênio. E dá para trabalhar isso melhor. Tá? Até quanto, professor, pode falar? Eu acho que podia fazer podia chegar até 90. 90 gramas. Não numa tacada só, né? Parcelando. Dividindo. À medida que ela vai enfolhando, né? Você vai vendo que ela tem a capacidade de trabalhar isso. Perfeito. Se você colocar isso no começo, você vai causar fito. Com certeza. Sim. E competição com outros elementos, né? Sim. Mas se você parcelar isso adequadamente, ela vai de carona em outras pulverizações, eu acho que dá para você incrementar bem a FBN na fase reprodutiva quando ela demanda mais. Professor, tem uma dúvida também que o pessoal comenta bastante, que é sobre essa competição inicial que a gente tem com o cobalto inibindo o ferro, tem aquele amadurecimento do cotilédone. O que o senhor pode falar para nós? Isso ocorre quando, é bom a tua pergunta, do parcelamento, não colocar tanto na semente, dependendo do estado de fertilidade do solo e umidade. Porque o ferro, em função de umidade, ele muda de valência e aí ele passa a ser eficiente. Tá? E aí você põe o cobalto, uma coisa pode mascarar a outra. Mas quando não, o excesso de cobalto é competição, inibição competitiva, né? Cobalto 2+, ferro 2+, o cobalto hidratado ele pode tirar espaço do ferro e você tem um amadurecimento por deficiência de ferro temporária, tá? Isso não é persistente. Tá. E a dúvida se isso vai afetar a produtividade ou não, porque isso é logo no começo, até ela chegar no R6, muita água vai passar pela ponta, vai enfolhar bastante, então ela pode compensar isso. Tá. Não diria que isso vai chegar a afetar a produtividade. Perfeito, professor. E para a gente caminhar para o final aqui também, queria entender, o senhor muito bem comentou dos bradyrhizóbio, mas e das bactérias de vida livre, professor? Azospirilo, a gente tem visto ganhos também com a co-inoculação, né? Se assim podemos chamar? Sim, aí é legal também.
O azospirilo, qual que era o lance? O azospirilo é bactéria de vida livre, fixador de nitrogênio. Então, vamos colocar assim. O que a gente sabe da eficiência do risóbio quando os 3 pilares funcionam? Genética de planta e de risóbio, ambiente muito bem manejado, ambiente muito bem estruturado e manejo da lavoura muito bem feito. Tá? Nós temos aí a contribuição em quilos por hectare da ordem de 400 quilos a 500 quilos de N por hectare. Não truca não, isso aí é bem relevante. É bem relevante. Deixa eu responder essa parte, depois isso é muito importante porque isso é uma informação atual. Tá? Para passar para eles, acho que é importante. Então, se a gente pensar em 400 quilos de nitrogênio que o risóbio faz com a soja, tá? Um azospirilo no milho vai fixar no máximo 40%, 10%. Não é a praia deles, a fixação biológica de nitrogênio. E muita gente se iludiu com o azospirilo achando que podia reduzir a adubação nitrogenada do milho, o que não façam isso. Tá? Porque micro-organismo é muito dependente não só de manejo, mas de condições ambientes. Se o ambiente não for favorável, ele não vai desempenhar bem. E aqueles 40 quilos de N que você estava contando para o milho, ele não vai conseguir fixar. E aí o teu milho vai ficar com fome de 40 quilos de nitrogênio. E aí não vai entregar a produtividade. Aí a turma começa a criticar o azospirilo. Não, tem que saber que você mexe com vida, é micro-organismo, mas é vivo. Então ele tem sensibilidades como todo ser vivo. Né? Então tem que prestar muita atenção no ambiente e no manejo. Aí os estudos no milho, começou nas gramíneas, né? Milho, também na cana, no trigo, no arroz. O que o pessoal viu, principalmente no milho e no arroz? Que o sistema radicular aumentou o volume e a ramificação, aumentou a superfície radicular. Bom, isso não é efeito de fixação, isso é efeito hormonal. Aí o pessoal foi estudar e constatou o seguinte, que ele é um estimulador de produção de auxina pela planta. E aí essa auxina estimula o crescimento de raiz. Perfeito. Tá? E ao estimular o crescimento de raiz, melhora a resiliência da planta a veranicos. Aí, algumas espécies que atacam bem o fosfato que está no solo, constataram que potencializa a mineralização de fosfato no solo. Mas o lance é a auxina. É indireto. É indireto. E se tem mais raiz, mais absorção de água e nutrientes, melhora o desempenho da parte aérea. Perfeito. Tá? Ok. Vamos para a soja. Aí, o colega Mariângela Hungria, contemporânea de turma, começou é pioneira nesses trabalhos de co-inoculação. Qual que é a ideia? A nodulação, a gente sabe que é uma infecção. Sim. Cada pelo absorvente é um atrativo para o risóbio. Infeccionou, deu sucesso, vira um nódulo. Cada pelo absorvente vai virar um nódulo. Né? Se eu potencializar o enraizamento inicial da soja, aumentando a quantidade de pelos absorventes, você concorda que eu vou aumentar o potencial de infecção e de nodulação? Sim. Essa é a ideia. Então você faz a co-inoculação, o azospirilo estimula o crescimento radicular, mais pelos absorventes, aí está o risóbio junto, infectando e formando nodulação. Então você potencializa, de fato, o start, a nodulação de base da cultura, e isso vai ter reflexo na nodulação efetiva da fase reprodutiva. Então, é uma espécie de turbinar esse processo, e isso tem se mostrado eficiente e sucesso na prática. Você tem, principalmente quando você faz isso via suco, você tem ganhos de nodulação e ganhos de produtividade. Muito legal. Tá? É interessante. Repito, ambiente bem estruturado, ano climático favorável, né? E bom manejo. Né? Professor, uma dúvida que eu tenho também, vejo muitos pesquisadores comentando isso, a última pergunta, tá? O senhor já viu alguma questão de quantidade de nutriente pro azospirilo, entre aspas? Vejo muita gente comentando assim, pode considerar que 2 gramas de molibdênio você vai por dose de azospirilo. O senhor já viu alguma pesquisa nessa linha? Não, mas faz sentido, talvez, porque você vai ter, se ele potencializa a fixação de vida livre do nitrogênio, a nitrato redutase vai ter que atuar. E o molibdênio
também tem relação com a nitrato redutase, não é só com a nitrogenase. O molibdênio é essencial para a nitrato redutase. Então você potencializa a nitrato redutase e potencializa o processamento desse nitrogênio do azospirilo. Você acaba precisando mais porque você está aumentando a enzima também. Perfeito. Né? Tá, a quantidade. Entendi. Hoje, as empresas da área, né, estão constatando, com essa evolução genética da soja, o pessoal está assustado, mas isso não me surpreende. Eu já esperava isso, né? E comentei isso. Teve uma reunião interna numa empresa, uns 2 anos atrás, né, para discutir isso. Que os pesquisadores da empresa constataram que a soja de alta produtividade, ela estava extraindo, agora não é exportação, é extração. O quanto, equivalente à extração, o quanto que ela está acumulando de nitrogênio numa lavoura de alta produtividade. Depois, uma outra empresa da mesma área de nutrição de plantas, constatou a mesma coisa. E isso, por enquanto, isso não está pouco na academia, está mais nas empresas, tá? Porque a academia não está estudando mais esse tipo de coisa, né? Por uma série de razões. Olha que coisa interessante, essas cultivares modernas de alta produtividade, para você formar uma lavoura de 4.000 quilos, elas estão absorvendo, extraindo do sistema, né, de 700 a 800 quilos de nitrogênio por hectare. Soja, não é milho, é soja. Nossa. Então isso está assustando as pessoas. E aquilo que não me surpreendeu, eu estava na reunião e falei, olha, isso sabe o que isso significa? Que a gente tem que rever as nossas linhas e raciocínios de adubação dessas culturas de alta produtividade. Sim. Que aqueles 100 quilos de P2O5, né, 100 de K2O, não está atendendo mais. Talvez não é suficiente. Não seja mais suficiente. Por isso que a gente está vendo deficiência de potássio no ponteiro da planta. Sim, verdade. Né? Ou seja, está faltando potássio. Ela está falando isso. Ok? E a outra empresa constatou a mesma coisa, 800 quilos de nitrogênio no R6. Rapaz. Se no máximo ele está colocando só 20 quilos de N na base, de onde está vindo os outros 760? Da FBN e da matéria orgânica, no ambiente. Então, isso mostra indiretamente que a fixação biológica de nitrogênio na soja, quando bem feita, bem manejada, ela entrega. Com certeza. Com certeza. Professor, mais uma vez, foi uma excelente aula que nós tivemos com o senhor. Imagina, eu que agradeço. Eu gosto da frase também, a Mariângela Hungria, que o senhor citou, ela foi premiada, né? Isso. Recentemente, também internacionalmente, que talvez seja o ganho maior para a agricultura que nós temos hoje, seja a fixação biológica de nitrogênio. Né? Com certeza. Maior economia do Brasil na linha agro. Os custos estão pressionando, né, Sim. o bolso do produtor. Gabriel, imagina, se eu quiser adubar uma lavoura de alta produtividade com 500 quilos de N, onde é que você vai parar? Esquece. Não fecha a conta. Não fecha a conta, você estoura o custo. Né? Com certeza. Então, que bom que nós temos os risórios. Graças a Deus. Professor, muito obrigado pela aula. Foi realmente muito, muito importante para nossos clientes, para o pessoal da empresa também que vai estar escutando. De novo, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Obrigado vocês também pela audiência, pessoal. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É @unionagro.nutrifertilizantes. O Nutri sempre com Y. Professor, onde que a gente pode encontrar o senhor nas redes sociais? Olha, no Instagram, no gil.câmara.49, no LinkedIn, Gil Câmara, e em breve no YouTube a gente vai ter alguma atividade. Show de bola. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço.